Estamos de volta com o Pode Morar, o podcast do mercado imobiliário. Lembrando que o Pode Morar tem o apoio de Solução Crédito Imobiliário, o seu correspondente multibancos. Muitas pessoas querem fazer aquisição de um imóvel, seja ele comercial, seja ele residencial, seja um terreno, e às vezes não tem a disponibilidade financeira para tanto, ou talvez até não queira tirar de algum tipo de investimento para fazer essa aquisição. Então, a alternativa seria um financiamento imobiliário. Ao invés de percorrer diversos bancos, ela pode ir num lugar só. A solução, que é um correspondente credenciado de várias instituições bancárias e pode ajudar você em toda essa operação sem custo algum. Saiba mais detalhes em soluçãocreditoimobiliario.com.br ou também pelas redes sociais. BR Condos, a maior administradora de condomínios do Brasil, uma empresa que envolve muita tecnologia, mas também que auxilia para você que é condômino, para você que é síndico, conseguiram juntar todas as questões documentais, todas as questões que envolvem a administração de um condomínio, tudo na palma da sua mão, tudo num só aplicativo. Saiba todos os detalhes e agende uma visita para conversar mais sobre isso em brcondos.com.br. Masti Soluções Contábeis, uma empresa especializada no segmento da construção civil. Então, se você é construtor, incorporador, se você é corretor de imóveis, dono de imobiliária, se você é engenheiro, arquiteto, enfim, saiba que principalmente nesse momento de reforma tributária há várias situações muito complexas que exigem muito atenção da sua contabilidade. Então, se você quer uma empresa ponta firme que sabe muito sobre essa área e não correr risco algum com o fisco, procure a Masti, masticontábeis.com.br, Masti Contábeis nas redes sociais. Também Casa do Capitão Gastronomia e Eventos, o seu local para o seu almoço do dia a dia, mas também o seu almoço especial no domingo. Ali na rua Saguaçu 202, na subida do Morro do Mirante, aqui em Joinville, você encontra a Casa do Capitão. Um local muito especial, vale a pena conferir. Casa do Capitão Joinville nas redes sociais. E neste bloco do programa nós vamos falar sobre CRM para esse mercado imobiliário. Se você não sabe muito sobre isso, se você está pensando em investir, que é uma ferramenta fundamental para o seu negócio, você tem que falar com essa pessoa que a gente vai conversar aqui. Estou falando de Aislan Borba, diretor da Zopo. Aislan, seja muito bem-vindo ao Pode Morar. Eu que agradeço o convite, Wagner, e vamos ter uma boa conversa hoje. Queria que você falasse um pouco da Zopo, né? Da onde que ela surgiu, como é que você entrou na empresa, me conta um pouco da história dessa vertente da empresa. Maravilha. Eu sou um dos fundadores da empresa, então estou lá desde do dia zero e eu acho que eu vou ser a pessoa que vai pagar a luz no futuro lá. A gente montou essa empresa, eu e mais alguns amigos, por afinidade, na verdade, né? Então eu já pivotei minha carreira para a área de tecnologia fazer alguns anos aí, trabalhei com venda de RP, venda de outro tipo de software, que é uma venda um pouco mais dura, né? E por aí vai. Acabei me apaixonando pelo mercado de CRM e eu me desliguei de uma empresa que eu trabalhava no passado, que era uma empresa que vendia soluções de CRM, só que a fama, digamos assim, ficou. Entendi. Então, muitos clientes começaram a me procurar no LinkedIn falando, pô, Aislan, você ainda trabalha com isso? Aí eu neguei uma vez, neguei duas vezes, aí disse que não pode negar três vezes, né? Aí eu sentei com esses amigos aí num bar e a gente falou, pô, eu acho que eu consigo fechar uns 5, 6 clientes. Ah, eu também. Quando a gente viu, a gente já tinha uma carteira mínima para viabilizar uma empresa inicial. E aí foi assim que surgiu, basicamente o mercado, vou colocar aspas, pedindo, né, para que a gente fornecesse para esse pessoal. E aí nasceu a empresa dessa forma, estamos aí desde 2021, hoje tendo bons clientes na carteira, diferentes segmentos, em especial esse mercado de imobiliárias, incorporadoras, construtoras e por aí vai. Esse mercado ele exige algumas atenções especiais que outros segmentos talvez não tenham tanto, né? O que vocês apresentam de diferenciais na ferramenta de vocês? Bem, um dos diferenciais principais que a gente tem é não só na parte de tecnologia, mas também a própria parte de como a gente presta esse serviço, né? A metodologia que a gente utiliza, que a gente mesmo desenvolveu baseado no nosso histórico prévio dos fundadores, né? Pelo fato da gente ser da área de venda de software, que é uma área muito desafiadora, onde boa parte das metodologias modernas foram criadas. A gente faz com que os consultores que trabalham conosco repliquem um pouco isso. Então, a parte de metodologia é uma coisa muito importante. Eu digo que hoje, em 2026, o maior ativo que uma empresa pode ter é a forma com que ela se relaciona com os seus clientes. E a gente gosta de fazer com que em todo projeto o cliente atinja esse nível de consciência. Que se ele aprender a
se comunicar com o cliente dele no canal correto, no tempo correto e por aí vai, ele pode, ao longo do tempo, ter dali novas vendas, vendas sazonais, vendas recorrentes e por aí vai, tá? Então, a gente não só vende uma tecnologia, mas a gente ajuda as empresas a subirem o nível da sua régua de relacionamento com o cliente, seja para aquisição de novos clientes, que é o lead, né, que a gente chama no marketing, ou dos clientes da base também, tá? Ou pessoas que já passaram por ali, ou mesmo para montar um programa de parceiros e por aí vai, tá? A nível de tecnologia, a gente está num momento, agora em 2026, com o avanço da inteligência artificial, que o CRM pode deixar de ser apenas um lugar de registros, que gera uma inteligência comercial, mas precisava de uma pessoa com muita habilidade para analisar isso, para se tornar algo preditivo, onde literalmente o CRM pode, baseado em um grande volume de dados, dizer para um corretor, para um vendedor o seguinte: agora é a hora dessa pessoa comprar, agora é a hora de você falar com ela. Esse cara que tu já perdeu, mas ainda não sabe. E por aí vai. Então, ou seja, ele passa a ser um copiloto, de fato, do vendedor, mais ou menos nesse momento que a gente está agora, baseado no volume de dados histórico prévio que essa empresa tem, né? Inclusive ajudando o time de marketing a fazer com que trabalhe junto com o time de vendas para que vendas complexas, que são aquelas vendas que são tomadas por mais de uma pessoa, como por exemplo a venda de um imóvel, geralmente eu tenho um comitê, que esse comitê é formado pelo menos ali por um casal e talvez mais outras pessoas ali que influenciem nessa decisão. Eu consigo entender o que é importante para aquela pessoa e baseado no que é importante para aquela pessoa, e daí esse é o trabalho do vendedor, fazer um bom diagnóstico, o CRM poder nutrir aquela pessoa de forma ultra customizada, segmentada, só que hoje em dia num custo muito baixo utilizando a inteligência artificial. Então eu vou vender um imóvel e aí eu como corretor percebo que a pessoa ali, o marido, para ele muito importante é a localização, porque ele soltou aí que é perto do trabalho dele. Para outra pessoa é muito importante ali que é perto da escola dos filhos. Para as crianças, para os adolescentes é legal porque o home club é bom. E imagina que legal se o CRM puder conversar com cada um dessas pessoas, alimentando ele com um material que intensifica esse valor da venda, sem que de fato o vendedor tenha que parar ali uma hora, meia hora do seu dia para montar essas coisas. O papel dele é literalmente alimentar com o diagnóstico e o CRM preditivo poder fazer todo o restante do trabalho. Querendo ou não, a inteligência ainda está nas pessoas, né? Apesar do sistema ajudar. Então, a inteligência de a pessoa capturar a mensagem certa do cliente, porque às vezes, querendo ou não, o cara às vezes está dando uma desculpa, né? Diz assim, não, mas a minha mulher não gostou, não sei o quê, mas na verdade ela gostou, talvez ele não quer deixar muito claro alguma coisa. Então, assim, envolve ainda, vai depender muito da habilidade de quem está atendendo, né? Não, com certeza, isso é inevitável. Mas eu acho que daí o grande ponto é que a gente passa a recompensar, as empresas podem ter essa habilidade a partir de agora de recompensar o bom trabalho de diagnóstico e construção genuína de relacionamento. Porque a pessoa não vai perder tempo em analisar dados, em pensar em estratégias que daí o sistema vai poder ajudar ele com mais rapidez, né? Exato, porque daí o CRM passa de ser um lugar que o vendedor trabalha para preencher CRM, porque hoje a gente tem, por exemplo, integração com sistema de telefonia digital, com WhatsApp, então ele pode transcrever e preencher os campos automaticamente e passa a investir a energia dele no que realmente importa. Montar uma boa conexão com aquelas pessoas, entender de fato qual é a melhor oferta para ela, baseado em vários critérios. E no final, os seres humanos compram de seres humanos. Então, ou seja, o vendedor que é bom e sabe usar essas ferramentas, ele fica maximizado, né? E é isso que a gente gosta de oferecer para o mercado e educar os nossos clientes ou os nossos clientes em potencial sobre essa nova possibilidade, né? E daí para esse agente do atendimento ali, né, que está fazendo atendimento com os clientes, às vezes ele sempre foi às vezes sempre engraçado, né? Mas assim, de vez em quando a gente vê que ele é o empecilho, porque ele acha chato, ele não acha legal, ele acha que ele está perdendo tempo preenchendo o CRM, colocando dados ali. Mas quando o CRM proporciona para ele uma ferramenta comercial que vai direcionar para ele e vai dizer o momento mais oportuno para ele abordar o cliente ou a forma como ele vai abordar, de repente motiva ele a preencher, né? Perfeito, perfeito. Nós somos uma empresa que a gente entende que uma etapa de implementação do CRM tem várias fases. A fase que a gente mais gasta energia é na adoção pelo time, nem tanto na configuração, porque é muito fácil configurar hoje. Então, o que a gente faz? A gente gosta muito de dar treinamento e entender
o que eu preciso ajudar aquela pessoa a aumentar o nível de consciência para que ela use essa ferramenta extraindo o máximo que ela pode. E, por exemplo, pode ser essa mudança de perspectiva que você teve agora. E, na verdade, a gente está numa situação hoje em dia, em 2026, que a pessoa pode até achar que não precisa preencher, porque realmente não precisa em alguns casos, tá? Um cenário mais simples. A ferramenta vai trabalhar para ela. E aí, nisso, fica muito fácil trazer essa pessoa de aliado e fazer com que a adoção seja muito alta. E para a empresa é bom, porque ela passa a ser dona novamente dos dados sobre os clientes dela. Sim. Reforçando aquilo que eu comentei agora há pouco, o maior ativo que uma empresa pode ter em 2026 é dados sobre os seus clientes. Né? E com relação aos clientes que vocês atendem hoje, né, dessa área do imobiliário, são construtoras, incorporadoras, imobiliárias, profissionais de uma forma geral? Poderia dar um exemplo de alguns deles aí para o pessoal saber? Claro. Tenho em todas essas três verticais. Obviamente são projetos muito diferentes, porque são momentos da jornada de compra do cliente diferente. Inclusive até o ticket ou a própria versão. Né? Então, por exemplo, quando a gente fala de um CRM para construtoras, a gente tem um caso bem legal lá no norte do Rio Grande do Sul, que é a MSK Empreendimentos. Então, o pessoal trabalha com empreendimentos de alto padrão, lotes e tudo mais, né? O perfil daquele vendedor é um perfil bem diferente. Então, os ciclos de venda são longos, está alinhado que é longo e está tudo bem, e por aí vai. É uma região também que o pessoal só compra de quem é de lá, né? Então, tem muita coisa que a gente precisa entender ali dentro. Então, é um projeto que a gente vai executar e que a gente vai entender que a necessidade do cliente não é tanto forçar automações, esse tipo de coisa, e sim outros valores, como confiança nos dados que estão ali, facilidade no uso, inclusive na versão de celular, porque o pessoal muitas vezes vai estar visitando um terreno, visitando um empreendimento junto com o cliente, e aí como é que eu registro uma reunião de forma fácil, por aí vai, então a gente vai desenvolver soluções para isso, né? Imobiliária, nem tanto. Imobiliária é um cenário muito desafiador, né? Porque o corretor, ele é uma pessoa que ele, em geral, não tem tempo ruim, ele vai em quiosque de hipermercado, se for necessário, ele vai atender no próprio plantão ali da imobiliária final de semana, ele vai atender de casa, ele vai fazer visita, ele vai pegar um monte de questão. E aí a gente vai trabalhar outras questões que são exatamente ajudar ele a identificar quem priorizar, por exemplo, para que ele saia um pouco dessa corrida dos ratos, né? De ficar atendendo qualquer um que chega porque, enfim, não pode negar coisa, e ajudar ele a entender quem que está mais avançado ou menos na jornada de compra, ou o que ele precisa fazer para dar o próximo passo, e por aí vai, tá? Sim. E aí, imobiliárias a gente tem bastante, tanto aqui na região, quanto em Curitiba, São Paulo, Rio e por aí vai. Não, maravilha, então. E quais são as novidades que podem surgir, que vocês estão investindo aí, né, nessa área, que podem trazer ainda mais facilidades para os clientes de vocês? Bacana. Acho que tem algumas. A principal é a facilidade no traqueamento da informação vinda do marketing, tá? Porque o que acontece? As empresas, às vezes eu brinco, né? Parece que tem um poço sem fundo de dinheiro para investir em marketing e ninguém sabe o que acontece com esses investimentos. Porque no meio do caminho essa informação se perde, porque o time de marketing usa uma tecnologia, uma questão, o time de vendas usa outro e por aí vai. Hoje a gente consegue unificar essa informação e entender exatamente até poder dar essa informação para o corretor, se for um corretor estratégico, que palavra-chave essa pessoa estava pesquisando quando ela converteu como lead e agora está falando com ele. Então isso é muito importante. Por quê? Porque daí se eu tenho essa informação está no meu CRM, eu fecho essa venda. E lá no marketing, conectado nas plataformas de ads, eu sei quanto que o meu cliente pagou por isso, dividindo um número pelo outro, o que eu tenho? Eu tenho o ROI de campanha. Tem muita empresa que às vezes fica 10 dias, uma semana para fechar essa conta. A gente entrega em tempo real. E aí, qual que é o bacana? A empresa pode investir melhor o dinheiro dela, porque ela sabe que termos, que campanhas, que criativos... O que dá certo. Então, o feedback do vendas para o marketing é mais rápido, porque ninguém precisa fazer. É o simples fato de usar o CRM e já dá o feedback. Então, isso é um ganho imenso de produtividade para o que importa, digamos assim, para uma empresa, que é o seu canal de aquisição. Que nesse mercado é muito mídia paga, né? Inevitavelmente. Então, esse é um ganho muito, muito grande que a gente pode dar para as empresas, tá? Tinha um negócio do marketing, da publicidade, que dizia assim que 50% do que era investido não dava certo, não dava retorno. Os outros 50% dá retorno. Daí o problema é saber qual que é os 50%. Qual das metades, né? E aí nesse momento ali do investimento no ads, por exemplo, nas palavras, né? Nos termos,
Aí é uma coisa que já consegue se resolver, né? Ó, tá dando certo essa palavra, tá dando certo, vamos investir mais, ou vamos, essa aqui não tá dando muito, vamos ter que Uhum. mudar. É tudo uma estratégia, né? Às vezes a mesma palavra, o mesmo termo, mas o criativo é diferente. Uhum. Ou a empresa leva para uma landing page onde o cliente assiste um videozinho institucional e depois converte. Entendi. E aí, às vezes a mesma campanha, com o mesmo termo, o mesmo criativo, só que daí cai direto no WhatsApp do corretor. Uhum. Dá mais resultado. Tudo isso são coisas que depende de ser analisado em diferentes cenários. Uma coisa vai performar, a outra. Por isso que no marketing tem aquele termo chamado teste AB, e a gente ajuda o cliente a poder fazer testes AB de forma muito fácil, para ele testar o que funciona ali. Tem empresas que preferem que já caia ali no WhatsApp do cara, aí um agente de A treinado faça uma pré-qualificação e daí passa para o corretor. Tem ticket que isso aqui ofende o cliente. Sim. E o cliente prefere outra coisa, prefere preencher um formulário e dizer quando ele quer ser acessado, por que canal. Ah, não, só vai entrar em contato comigo à noite e tal. Funciona muito bem, entendeu? Empreendimentos ali no litoral, de alto ticket e tal. Se eu botar ali um WhatsApp com o robô atendendo, o cliente vai achar uma coisa meio que não bate com o perfil dele. Então, por isso é importante a gente entender e adaptar para, inclusive, a gente já dá esse feedback durante a própria implementação, né? Olha, na nossa experiência, cara, eu acho que isso aqui vocês vão gastar dinheiro, mas se quiser testar, a gente constrói, né? Eu vejo muito as pessoas falando sobre esse relacionamento. Vamos melhorar o atendimento da sua empresa com uma automação, não sei o que e tal. Na experiência de vocês ainda essa automação facilita ou o atendimento presencial, não, o atendimento pessoal ainda ganha, né? Como que vocês enxergam essa entre um e outro, assim? É um complemento ou o que que é? Perfeito a tua colocação, é um complemento. Eu entendo que dentro da jornada de compra do cliente, ele vai precisar das duas coisas, tá? Inevitavelmente, todo mundo compra um imóvel, visita o imóvel, fala com o corretor uma, duas, três vezes, dá uma cansada e vai, né? Vai fazer um financiamento, tem que falar ali com o teu parceiro e tudo mais. Agora, qual que é o ponto? A automação, e principalmente nas etapas iniciais, elas são muito importantes para que a gente capture aquela intenção de compra logo no início e possa, digamos assim, forçar o não rápido. Para que eu não receba esse não lá no final, depois que o cara já visitou o imóvel e tudo mais. Então, uma coisa trabalha a favor da outra. Inevitavelmente, e aí isso é uma coisa que a gente ajuda as pessoas também a concluírem rápido. Ela está com um time ruim. Sim. Então chega, o marketing faz um bom trabalho, gera demanda, o CRM identifica essas oportunidades, mas aí você abre lá, pô, mas ninguém tá se relacionando com essa turma. Obviamente não quer dizer que precisa trocar o time, às vezes melhorar treinamentos e tudo mais, né? Mas, ou seja, no final do dia, principalmente nesse tipo de mercado, o papel da pessoa que está vendendo, principalmente como uma pessoa que constrói uma solução ultra personalizada específica para o cliente, é o que garante a venda ou não. Maravilha. Bom, Aislan, queria agradecer a tua presença aqui. Eu acho que colocou uma pulguinha na cabeça das pessoas da importância, né, de um sistema para facilitar a vida deles, né, nesse contato, porque realmente, principalmente quem faz gestão de equipes, né, precisa estar por dentro e não precisa fazer buscar aquele negócio, né, de dizer, o que tem hoje, o que tem hoje, e ficar cobrando. Então, eu acho que a solução que vocês apresentam realmente além da organização dos dados, ainda possibilita ferramentas comerciais interessantes. Então, eu queria agradecer muito a tua presença aqui no programa. Maravilha. Eu que agradeço o convite, agradeço também aí a paciência e a audiência do pessoal. E caso essa seja uma dor, né, que as pessoas estejam passando, estou aqui à disposição para ajudar a dar espaço. E encontra a Zopo daí nas redes sociais. Isso, no site zopo.com.br ou nas redes @souzopo. Vai achar também bastante informação sobre a gente. Aislan, obrigado mais uma vez. Obrigado. E obrigado a você que nos acompanhou em mais uma edição do Pode Morar. Não esqueça, esse bate-papo com a Aislan e todos os outros entrevistas você confere nas nossas redes sociais. @Pode Morar, @Programa Pode Morar, Facebook, Instagram e também no YouTube. Um grande abraço e até o próximo programa.